Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, Abel Ferreira preserva jogadores pensando na final do Paulista e acaba perdendo na estreia da Libertadores, batendo um recorde negativo de quase 50 anos. Eu vou explicar essa história, a gente vai analisar o jogo, os jogadores que entraram, as opções do técnico Abel Ferreira. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! É claro que vai gerar discussão. Por que o Abel Ferreira preservou jogadores na Libertadores pensando numa final de estadual? Eu consigo entender. Eu posso até não concordar, mas eu consigo entender. Quando há uma taça em disputa, é natural que o treinador ele pense, obviamente, nesse objetivo mais próximo, que seja a conquista de um título. Ah, mas é apenas o paulista, para muitos um paulistinha. Não, não é apenas um paulista. É, como disse o próprio Abel Ferreira, tentar evitar a possibilidade de uma grande vergonha. Nas palavras de Abel, ao não vencer o título paulista sobre o Água Santa, que nem sequer divisão está, sim, seria uma vergonha. Quando ele fala isso na entrevista pós-derrota para o Água Santa no primeiro jogo da final, ele passa um recado, inclusive, de cobrança ao seu grupo de jogadores, porque ele dá um recado muito direto, né? Se a gente não vencer na semana que vem, será uma grande vergonha. Acho até que de uma forma inadequada, né? Porque você acaba dando munição para o adversário e, de certa forma, até desrespeitando o Água Santa, que mereceu a vitória, o que foi reconhecido por ele mesmo. Mas o problema todo era a logística, né? O Palmeiras, o Abel disse que queria ter jogado no sábado, jogou no domingo, tinha uma viagem longa para a Bolívia, enfrentou uma altitude muito grande, de 3.600 metros de La Paz, onde o próprio River Plate havia perdido para a equipe do The Strongest no mesmo estádio Hernando Siles, o que já implica, né, numa diferença que a gente sabe que existe quando há altitude envolvida. Os brasileiros sofrem demais na altitude, especialmente no segundo tempo. Tudo muda. Eu não fui atleta, mas assim, estou militando no futebol há mais de 20 anos e conversando com atletas, com jogadores, com preparadores físicos. A gente não conseguiu resolver isso ainda. Estamos em 2023 e todo time que vai na altitude de La Paz ou até mesmo de Quito, em 2.800 metros, como o Flamengo foi contra o Alcas, acaba sofrendo, não tem como. E aí já seria difícil você conquistar uma vitória, trazer um ponto de lá e tudo mais. Imaginem com a escalação que o Abel Ferreira colocou. E ele realmente meteu um all-in, como a gente chama no pôquer, né? Ele foi pro tudo ou nada. Ou ele já contava com um resultado negativo e pensou, bom, eu vou aqui, eu sei que a altitude vai me implicar problemas jogando com o titular ou reserva, vou descansar os meus titulares e vou deixar para a final do Paulista. E isso tão é verdade que, por exemplo, quando ele opta pelas suas opções, o Giovani não foi uma delas. Quando, na verdade, o Giovani muito poderia ter entrado no segundo tempo para tentar quebrar as linhas do Bolívar, entrar descansado, fazer uma correria, buscar o resultado, e ele opta por não colocar. Por quê? Para não desgastar o Giovani, que vai ser uma peça fundamental no domingo. Ficou muito claro que ele queria descansar os seus jogadores e, a partir de agora, já deve estar focado, voltando para o Brasil, para mirar esse título paulista e reverter uma vantagem que é do Água Santa. Olha a escalação que ele colocou em campo. O Lomba nunca tinha perdido com a camisa do Palmeiras. Em todas as vezes que ele substituiu o Everton, substituiu muito bem, porque é um baita goleiro de 36 anos, o Marcelo Lomba. Mas ele nunca havia sido derrotado. Foi a sua primeira derrota. O Palmeiras também perdeu uma invencibilidade de 16 partidas contra estrangeiros na Libertadores. Perdeu para o Atlético Paranaense no ano passado, mas ele detém ainda, né, os melhores números, né, em termos de invencibilidade, como visitante, invencibilidade geral, com 18, 20 jogos aí, respectivamente, impressionante. E 16 partidas contra estrangeiros. Perdeu essa invencibilidade. O Palmeiras também não perdia em estreias de Libertadores desde 1974. São 49 anos que essa marca acabou sendo quebrada. Imaginem, são 17 estreias que o Palmeiras acabou enfrentando desde lá e vencendo sempre, ou não perdendo, melhor dizendo. E com isso quebrou esse recorde negativo, de certa forma. Marcelo Lomba, Garcia, jogador da base na lateral direita, dupla de zaga Luan e Naves, outro jogador da base, Vanderlan na lateral esquerda, outro jogador da base, Fabinho abrindo o meio campo, outro jogador da base, Jailson, que merece um capítulo, assim como a arbitragem do jogo,
Arthur fazendo a sua estreia, Breno Lopes, Mike de ponta e Flaco Lopes. Esse foi o 11 inicial do técnico Abel Ferreira. Pois bem, realmente eles tiveram dificuldades. E olha que o jogo começa muito bem pro Palmeiras num golaço do Flaco Lopes. Cara, o gol que o Flaco Lopes fez... esse jogador precisa de sequência, precisa de confiança mais e tal, porque ele depois dá um chute perigoso que o goleiro faz uma bela defesa. Aliás, Carlos Lampe, goleiro experiente, rodado, e fechou o gol do Bolívar, porque o Palmeiras teve chance até de conseguir um resultado melhor. Quando a gente fala 3-1, parece que foi um amasso do Bolívar, e não foi. Eles souberam aproveitar aquilo que eles têm de melhor, né? Que é a velocidade, e no segundo tempo, com a altitude, quando o time brasileiro está mais cansado. Mas o Flaco Lopes faz um golaço, um gol maravilhoso, que abre a vitória, e parecia que o Palmeiras ia conseguir mais uma vez se sobressair fora de casa na Libertadores, onde consegue muito bons resultados. Pois bem, isso era 12 minutos de jogo. Aos 19, o centroavante faz uma jogada pelo lado esquerdo e faz um cruzamento na medida para o Hervias, camisa 7, deslocar o Marcelo Lomba de cabeça. Tem uma falta na origem da jogada que é ignorada pelo árbitro e pelo VAR. O Abel Ferreira fica muito pistola com essa não marcação e acaba recebendo um cartão amarelo também. É um lance, assim, interpretativo, né? Porque o jogador chega na disputa e aí, eu não sei se o Naves dá uma valorizada ali e tudo mais, mas realmente eu acho que ele tira o Naves da jogada, a bola vai lá para trás, quando há o lançamento, o Naves está batido, o centroavante recebe, né, no ponto futuro, na profundidade, sem marcação, e faz o cruzamento, e aí essa linha de marcação do Palmeiras falhou, porque aí o cruzamento chega e o Hervias é completamente livre e faz o gol. Aí entra em cena o Jailson, que não consegue jogar no Palmeiras, né? Mesmo antes da lesão, ele tinha dificuldades, volta da lesão, ele já começou o jogo parecendo sem ritmo, parecendo cansado, ou sentindo algum resquício da lesão, não sei, não vou afirmar, mas visivelmente abaixo em termos físicos e talvez até clínicos em relação ao elenco. E ele toma um cartão que o cara dá uma valorizada, né? Quando ele dá aquela protegida com o braço e tal, o árbitro entende que é lance para amarelo, e aí no segundo realmente ele faz um bloqueio, né? Ele dá um carrinho, ergue o braço e bloqueia uma bola que está indo para o gol. Por isso o árbitro ali aplica o segundo amarelo e acaba expulsando o Jailson. Prejuízo enorme para o Palmeiras, ainda no primeiro tempo, nos acréscimos, o Jailson é expulso e na sequência sai o gol do Bolívar, o 2-1. Isso trágico, né? Porque aí você perde um jogador e ainda toma um gol. Vai para o intervalo, logo a 7 minutos, o Sagredo acaba expulso também, dá um pisão no Richard Rios, toma o segundo amarelo e acaba expulso também, dá uma equilibrada, e aí, só que aí tem o grande detalhe, né? Que o segundo tempo ele é dos clubes bolivianos, equatorianos, que sabem desenvolver o seu jogo melhor na altitude. E mesmo com as trocas do Abel, isso não foi suficiente, até porque as trocas que o Abel fez, elas não foram assim, digamos assim, como o Vitor Pereira poderia ter feito lá com o Flamengo, né, colocando o Pedro, colocando o Gerson, né, jogadores mais titulares. Não foi o que... E mesmo assim ele perdeu o jogo, né, para vocês terem uma ideia. Não foi o que o Abel fez, porque ele não tinha levado ninguém para o banco. Então ele põe o menino na vaga do Garcia, porque aí ali o time, né, daqui a pouco para tentar ficar um pouco mais com a bola no ataque, no setor ofensivo, ganhar um pouco mais de qualidade. O Richard Rios faz a sua estreia também entrando no lugar do Fabinho. O Rafael Navarro entra no lugar do Breno Lopes. E o Breno Lopes perdeu muitas oportunidades, mas talvez aqui o ideal seria a entrada do Giovani ou mesmo do Kevin, né, o menino que se destacou na Copinha e que foi, né, relacionado pela primeira vez aí entre os profissionais. Ou seja, poderia ter tido mais uma estreia. E depois o Pedro Lima, né? O Pedro Lima acabou entrando na do Mike. O Mike sofre uma entrada duríssima, que o árbitro nem falta dá, o VAR nem chama para revisão. E assim, gente, se o cara aplicasse um vermelho, não seria nenhum absurdo. E eu não tô nem falando pela consequência do lance, tá? Porque me parece até, obviamente é uma visão de leigo, né, e inicial, que o Mike pode ter tido uma fratura, assim, né? Porque ele vira muito o tornozelo na entrada do jogador, né? Os médicos que estão analisando o Mike, até pelo semblante do jogador, você vê que não é algo muito simples, né? E ele sai carregado, uma pena, boa recuperação para o Mike, tomara que não seja nada grave, mas a imagem não me passou algo positivo. E de novo a arbitragem ali complicou um pouco a vida do Palmeiras, né?
nesse aspecto. Para quem achou que foi falta na origem do gol de empate e também nessa não expulsão do Mike, né? Com certeza. Enfim, entra o Pedro Lima, outro moleque, e aí tô olhando o banco aqui do Palmeiras, John, o próprio Kevin que eu já falei, Luiz Guilherme, que se fala maravilhas também, o meia, e o Giovani, que o Abel opta em não colocar, exatamente preservando para o fim de semana. Foi um risco enorme que o Abel Ferreira colocou, né, se dispôs a correr, exatamente pensando nessa decisão do estadual. É claro que o Paulista é importante, é claro que a gente está falando apenas da estreia do primeiro jogo e dá para o Palmeiras poder reverter. A questão é a configuração do grupo, né? Quando você perde o primeiro jogo, isso não imputa necessariamente algo complicado, desde que você faça valer o teu fator local e também dependa de uma configuração, porque muitas equipes vão perder pontos para o Bolívar na altitude. Resta saber se o Bolívar vai perder pontos também como visitante. Por exemplo, quando vier jogar no Allianz Parque, o Palmeiras tem que atropelar o Bolívar, porque se o Bolívar conseguir pontuar no Allianz Parque, aí você já dificulta muito a sua vida em termos de classificação. Então esse é o cenário. Nunca é legal começar perdendo, mas é claro que o Palmeiras tem como recuperar. E tinha essas circunstâncias de viagem, logística, altitude, reverter um resultado, né, porque perdeu o primeiro jogo para o Água Santa, e tudo isso está, né, circulando aí para o jogo de domingo. O Abel deixou muito claro: em abril vamos testar o nosso elenco e onde nós queremos chegar. Foi a frase que ele usou após a partida contra o Água Santa. Quando ele coloca esses meninos, um time recheado de meninos e jogadores insuficientes, né, como o Jailson, por exemplo, eu acho que ele dá o seguinte recado para a diretoria: quando a gente precisar, é com esse time que a gente vai a campo? Fica esse questionamento. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!